Bom, vamos então continuar. Agora é a audição do Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, SINDEL, representado aqui pela doutora Eduarda Castro. Muito bem-vinda a esta Comissão de Economia e Coesão Territorial. Portanto, temos aqui uma grelha de tempos para cumprir. Os senhores deputados que se inscreverem vão ter um determinado tempo e a senhora doutora Eduarda vai ter o mesmo tempo para responder um a um. Ok, muito bem. Portanto, vou chamar então o senhor deputado Alfredo Maia, como requerente desta audição, para 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar a Sra. Representante do SINDEL, agradecer desde já a sua presença, a contribuição que certamente nos vai dar e começo antecipadamente por pedir-lhe desculpa porque eu terei de ausentar-me depois de fazer o favor de responder às minhas questões porque tenho intervenção numa outra comissão que está a decorrer. Eu gostava de começar por salientar a importância que o PCP atribui à EFASEC como empresa estratégica a tal ponto que nós defendemos, não é segredo, temos sublinhado isto, defendemos o controle público da EFASEC e a sua integração no setor empresarial do Estado. Ora, nós sabemos que não foi isso que aconteceu em julho de 2020. É verdade que se não tivesse ocorrido a intervenção pública na empresa, a EFASEC muito provavelmente não existiria e, portanto, os trabalhadores já não teriam o seu serviço e ela não teria o papel que tem ainda na região, no país, mas a verdade é que, em primeira linha, para além dos postos de trabalho e da importância da empresa, o que se pretendeu, o que o Governo de então pretendeu defender, aplaudido, aliás, pelo Presidente da República e pelo PSD, pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, foi defender o capital privado, os interesses da banca, socializar os prejuízos e, portanto, o Estado empenhou 580 milhões de euros apenas para privatizar, para preparar a reprivatização. O Tribunal de Contas diz, numa das suas conclusões, que o Estado teve de pagar para vender a empresa. Ora, a verdade é que o Governo, o Estado, ao contrário do que deveria, não nomeou nenhum gestor para garantir a gestão efetiva da empresa e a sua revitalização. A empresa continua a verificar falta de matérias-primas, falta de pagamento aos fornecedores e muitas encomendas ficaram por satisfazer. E há até um ou outro caso, nomeadamente de clientes escoceses, que tiveram de antecipar o pagamento da encomenda para que fosse possível adquirir as matérias-primas para satisfazer aquela encomenda que esse cliente pretendia fosse executada pela EFASEC e apenas pela EFASEC, o que mostra a importância desta empresa. A verdade é que o Governo não investiu, não aplicou recursos financeiros adequados para relançar e revitalizar a empresa. Mas, apesar disso tudo, a verdade é que a empresa foi ganhando concursos importantes, o Metro de Porto, o Metro do Mondego, projetos no Mar do Norte e até assumiu a liderança de projetos no âmbito do PRR com grande importância, nomeadamente o H2 Driven e a Aliança para a Transição Energética. Liderança que abandonou, aliás, e participação nesses projetos que abandonou, já com a empresa controlada pela Mutares. E neste interim, quer antes, quer depois da reprivatização, verifica-se a saída de um volume muito considerável de trabalhadores, à volta de 6 centenas, o que equivale só até 2022 a 1/4 dos trabalhadores, segundo as contas do Tribunal de Contas. E a verdade é que
a empresa, como a Mutares, continuou a despedir trabalhadores e até continuou a fazer num processo inaceitável, que é o de substituir trabalhadores despedidos por trabalhadores contratados em regime de outsourcing ou até a precarizar a relação de trabalho. Este processo está até a ser intensificado e não há nenhuma garantia de que vai terminar. Ora, isto significa um efeito económico e um prejuízo económico e social muito grande para quem é despedido. E estamos a falar de profissionais altamente especializados ou mesmo altamente qualificados e um processo que, do nosso ponto de vista, visa embaratecer os encargos com o fator trabalho para que a venda desta empresa ou deste grupo ou das fatias de que resultar a reestruturação se tornar mais apetecível para os compradores. Ora, eu tenho que colocar-lhe aqui algumas questões sobre estes problemas que enunciei. Desde logo, como é que o Sindel avalia estes problemas, nomeadamente os despedimentos? Despedimentos através de processos de despedimento coletivo, a extinção de posto de trabalho ou rescisões ditas por mútuo acordo, e nós sabemos bem, e quem anda no mundo sindical sabe bem, que são acordos muitas vezes mais musculados do que amigáveis. Depois, com os efeitos da reestruturação que continua em marcha, que para nós a própria reestruturação é uma incógnita, e do ponto de vista do Sindel, que futuro é que esta empresa, com o quadro pessoal a ser emagrecido e com a perspectiva real que existe de ela vir a ser desmantelada e vendida a retalho, e finalmente, não podia deixar de perguntar se considera ou não que os trabalhadores pagarão a fatura mais pesada desta reestruturação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Doutora Eduarda Castro tem também 5 minutos agora para responder. Boa tarde. Eu queria, antes de mais, fazer aqui só uma questão prévia, porque o Sindel tem um número muito diminuto de sócios trabalhadores da EFASEC. Muito diminuto mesmo, e que não teve uma diminuição desde 2020, 2022, não, foi sempre um número reduzido. E nós, até ao dia de hoje, não tivemos qualquer manifestação de desagrado por parte dos nossos associados. Não tivemos nenhuma, nunca nos contactaram com qualquer questão sobre este processo de reprivatização. É óbvio que o Sindel acompanha, nomeadamente o Departamento Jurídico, com cautela e preocupação, todas as formas de diminuição do quadro de pessoal. É uma das nossas preocupações. Acompanhamos sempre os processos de despedimento coletivo ou, como bem disse, os mútuos acordos, que muitas vezes poderão não o ser. E nós temos uma preocupação grande nesse domínio. Também estamos sempre alerta para as questões das reestruturações da empresa. São casos que nós acompanhamos não só nos órgãos diretivos, mas depois também pelo Departamento Jurídico, com cuidado e com cautela. E eu julgo que tenha respondido dizendo que aquilo nunca nos chegou qualquer manifestação por parte dos trabalhadores. Não tive conhecimento de nenhum processo em que os trabalhadores nossos estivessem envolvidos em despedimento coletivo ou em mútuo acordo, que não o fosse, nem que o fosse, não, em nenhuma das suas vertentes. E, portanto, acompanhamos, como acompanhamos todo o mundo laboral, com as preocupações que nos trazem, mas não especialmente nesta empresa, por termos alguém envolvido diretamente nesta questão. Muito obrigado. Seguimos então agora com o Grupo Parlamentar do Chega, com o Sr. Deputado Eliseu Neves.
Tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Eduardo Castro. A EFASEC, que atravessou nos últimos anos um processo conturbado da nacionalização em 2020, à recente reprivatização concretizada com o Grupo Mutares. Em 4 anos, o Estado português investiu mais de 480 milhões de euros na empresa, num percurso marcado por sucessivos insucessos, atrasos e revisões nas decisões do Governo. Foram várias as promessas de estabilidade, autonomia, estratégia e salvaguarda do emprego, mas com diversos testemunhos, esses objetivos parecem estar longe de ser atingidos. O vosso sindicato tem acompanhado de perto o impacto destas decisões na vida dos trabalhadores, tanto em termos de segurança no emprego, como de condições laborais e de orientação industrial da empresa, nomeadamente após a entrada da Mutares e a recente saída da EFASEC de uma das agendas mobilizadoras do PRR, H2 Driven Green Agenda. Nesse sentido, gostaria de colocar algumas questões que considero essenciais para compreender o presente e o futuro da EFASEC do ponto de vista laboral e industrial. Como caracteriza a Sindel a atual situação laboral da EFASEC, nomeadamente quanto à manutenção dos postos de trabalho e à estabilidade contratual dos trabalhadores? Houve reduções de efetivos ou alterações nos vínculos desde a reprivatização? O Governo afirmou que a Mutares não assumiu um compromisso formal de manter todos os empregos, mas que transmitiu conforto e serenidade nesse sentido. Há riscos de deslocalização de competências ou produção para fora do país? O processo de nacionalização e reprivatização envolveu múltiplas entidades públicas, Perpública, Banco de Fomento, Norgarante e sucessivas intervenções governamentais. Do ponto de vista dos trabalhadores, houve falta de transparência ou ausência de diálogo social nestas fases decisivas. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem o mesmo tempo para responder, faça favor. Obrigada. Eu volto a referir o que disse na resposta ao anterior. Nós não temos um número significativo de associados, não temos conhecimento de nenhuma destas situações, nem de nenhum dos nossos associados foi alvo de qualquer processo de redução de efetivos e acompanhamos, como acompanhamos todas as empresas do setor em que estamos inseridos, acompanhamos com a preocupação essencial da manutenção dos postos de trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores, que é o nosso maior objetivo, mas não tenho dados para lhe responder relativamente à redução de efetivos ou qualquer outra situação. Muito obrigado. Bom, nós aqui na Comissão julgo que estamos a perceber que, de facto, talvez não tenha feito muito sentido a chamada deste sindicato aqui à Comissão. De qualquer forma, eu vou dar o tempo ao Grupo Parlamentar do PSD, o Ricardo Carvalho, o deputado Ricardo Carvalho, para intervir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença por uma questão de cortesia e de educação. Nós vamos prescindir da intervenção e de colocar questões, porque já percebemos que no âmbito do vosso sindicato há uma realidade, ou representa uma realidade do universo empresarial da EFASEC muito reduzida, o que faz que provavelmente não tenham uma visão aprofundada da situação concreta de cada trabalhador ou dos trabalhadores, o que para nós era uma situação que teria algum interesse para a análise que pretendemos fazer da EFASEC. Dito isto, em nome do PSD, por uma questão também de simpatia e de cortesia, agradecer a sua presença e a sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O mesmo farei para o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Permita-me, de qualquer maneira, fazer aqui um comentário. Antes de mais, agradecer a sua presença nesta audição. Estas audições, eu disse há bocadinho, têm por objetivo nós analisarmos aquilo que se passou na EFASEC desde a intervenção do Estado até hoje, não é? O que é que se está a passar até hoje.
E eu não resisto a ter que fazer um comentário, não tem necessariamente de comentar este comentário que eu farei, mas tem a ver com as intervenções que o Chega tem vindo a fazer aqui desde que eu estou cá. E eu acho que é muito importante fazer este comentário porque há uma contradição inultrapassável em todas as intervenções do Chega nestas audições. A contradição é muito grande e muito clara de perceber. E que é o seguinte, o Chega sempre que vem aqui a este palanque falar sobre a EFASEC, arenga umas coisas, peço desculpa o termo, mas eu acho que as pessoas percebem o que é arengar, dizem umas coisas sobre aquilo que se está a passar com a privatização e tentam focar as questões nos trabalhadores. Ora, eu queria dizer aos senhores deputados do Chega que a vossa preocupação com os trabalhadores é lágrimas de crocodilo, porque se os senhores estivessem verdadeiramente preocupados com os trabalhadores, tinham em primeiro lugar validado aquilo que foi uma intervenção do Estado, que se não existisse não havia EFASEC, não havia trabalhadores, não havia comissões de trabalhadores, não havia sequer estas audições. Primeiro lugar. E, portanto, os senhores, se querem depois mostrar uma preocupação sobre aquilo que se passa hoje com os trabalhadores, têm, em primeiro lugar, de dizer que isto é um filme que começou em 2020. Em 2020 havia uma pandemia. Não vale a pena estar-me a dar respostas com aquilo que não sabe o que é que está a dizer. Eu estou-lhe a dizer que se os senhores querem fazer um comentário sério de respeito pelos trabalhadores, de defesa pelos trabalhadores, é bom que compreendam o que é que se passou com a EFASEC. O que se passou com a EFASEC é que se não tivesse havido intervenção do Estado, podemos discutir se essa intervenção foi ótima, foi mais ou menos, podia ter sido melhor, não interessa, se aquela intervenção não tivesse existido naquela altura, nos termos em que existia, não havia EFASEC, não havia trabalhadores, não havia audições, não havia comissões de trabalhadores. E os senhores, os vossos discursos, os vossos papelinhos que trazem aqui arengando aquelas coisas que não se percebe muito bem o que é que querem, não tinha sentido nenhum. E, portanto, o apelo que eu faço ao Chega, se quer de facto mostrar-se como um partido defensor dos trabalhadores, coisa que não é, que mostra que não é, ou então não sabe o que é, isso não é, ou então está em cima do muro, uns dias é, outros dias não é, quando fizerem as intervenções, fazem intervenções com alguma coerência. E, portanto, Sra. Doutora, eu termino agradecendo a sua presença nesta audição. Se tiver, naturalmente, algum comentário que queira fazer sobre esta matéria, agradecemos. A minha pergunta que tenho feito às pessoas que aqui estão e aos sindicalistas que aqui estão é sempre a mesma, é se havia outro caminho de que não aquele de intervenção do Estado em 2020 para salvaguardar os trabalhadores e salvaguardar a empresa, ou se, não havendo, este era o único caminho possível e esperando, naturalmente, que a reprivatização tenha sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, terminamos neste momento. Eu vou perguntar à doutora Eduarda Castro se quer dar as últimas palavras. Já se percebeu, nós aqui na Comissão, já percebemos que, de facto, o sindicato não tem qualquer dado para responder à maior parte das perguntas que aqui foram colocadas, mas terá a palavra final. Eu vou só aproveitar também, de alguma forma, para agradecer terem-nos chamado. Gostava de ter sido mais útil na transmissão de situações concretas, mas de facto não consigo. Reforçar que é a nossa preocupação o acompanhamento de todas estas situações idênticas às situações da EFASEC, as reprivatizações, obviamente que é uma preocupação do Sindel, na manutenção dos postos de trabalho, da qualidade de vida dos trabalhadores. À pergunta que o Sr. Deputado lançou, se há outros meios. Relativamente à EFASEC, julgo que não houvesse outra solução e, se calhar, terá sido, mas isto é uma declaração que me compromete apenas a mim, do ponto de vista jurídico daquilo que analisei. Acho que muitas vezes teremos que ir por aí para garantir os postos de trabalho e sabemos que muitas vezes alguns se perdem pelo caminho, mas tentamos sempre estar no sentido de que sejam menos os que se perdem pelo caminho e que as coisas se mantenham para os trabalhadores, que é essa a nossa grande preocupação. Neste setor da EFASEC, de facto, nós somos minoritários, temos outros setores em que provavelmente estaremos muito musculados. Neste da EFASEC, realmente somos mais frágeis. Mas muito obrigada a todos. E espero ter, de alguma forma, contribuído um pouco que trouxe, mas pronto. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua presença. Nem sequer vou colocar a questão de irmos à segunda ronda e, portanto, damos por terminada esta audiência e este dia que, de facto, foi bastante preenchido pela EFASEC
e seguimos amanhã às 10 da manhã. Até amanhã. Boa noite.